Oh Espírito Santo, e nós estamos vivendo, Pai, nesse momento, em meio à multidão, em meio às adversidades, Senhor. Mas nós, ó Deus, confessamos que o Senhor está abaixo e anda, ressuscitou, está em nosso meio, Deus. E o Senhor voltará, o Senhor virá em glória para nos salvar. O Espírito Santo, queremos voltar, Senhor, a cada dia, meu Deus, estarmos na Tua presença, Senhor. Queremos voltar ao primeiro amor, ó Deus, ao início, Deus, de tudo, Senhor, aquele primeiro dia, quando o Senhor, meu Deus, nos deu a chamada, Senhor. Obará-surianda, erecanta, labassurianda. Ó Espírito Santo, ensina-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. O Senhor diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós nos arrependemos, Senhor, do mal que temos feito, Deus, a nós mesmos, Senhor, o engano da nossa vida, Deus, para servir a Ti, Senhor. Oh Espírito Santo, Nicanda, Labaraias, aleluias, aleluias. Santo, santo és Tu, Senhor. Levante suas mãos ao Senhor, igreja. Quero voltar e canta lá, Surianda, Labaraias. Quero voltar ao início de tudo, para Ele encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro. Eu quero voltar ao primeiro amor. Só a igreja. Eu quero voltar a Deus. Nosso Deus, precisamos urgentemente voltar a praticar as primeiras obras. Muitos, meu Deus, começaram bem, oh meu Deus, e caíram no meio do caminho e não conseguiram mais voltar ao início de tudo. Olha para nós, Senhor, veja, meu Deus, como estamos no dia de hoje, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando nós aceitamos a nossa fé, Senhor. Por isso não podemos caminhar de qualquer jeito, temos que voltar a praticar as primeiras obras, Pai. Sentimos, meu Deus, o que sentíamos quando nós aceitamos ao Senhor pelos perdidos. Ajude-nos a olhar para os necessitados e que venhamos, meu Deus, sensibilizar com atitude para levantá-los, oh meu Deus, se ainda estão caídos. Ajude-nos, ó Deus, a ser um instrumento de bênção, para levar as bênçãos do Senhor para dentro da nossa casa, para abençoar a nossa família, para abençoar aquelas pessoas que nós conhecemos, pessoas que chegam até nós pedindo ajuda, necessitados de ajuda, que nós sejamos sensíveis, meu Deus, ao choro alheio. O Senhor diz que nós deveríamos visitar os presos, visitar os órfãos e as viúvas. Oh meu Deus, nós precisamos fazer mais, mas nós temos que fazer isso em pouco tempo, porque o tempo, meu Deus, está passando e não podemos ficar de braços cruzados. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, ensina-me a recomeçar de novo.
se necessário for. Mas agora, Pai, fundamentado em Tua Santa Palavra, sem sair jamais dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado. Digam amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor, que Ele é bom. Glória a Deus. Amém, gente? Pode assentar. Que Deus te abençoe. Tem que sempre parar um pouquinho e refletir. Eu tenho que continuar ou eu preciso voltar? Às vezes tem que voltar ao início de tudo, voltar a praticar as primeiras obras. Nós nos esquecemos de fazer uma reflexão e vamos caminhando, tocando a vida de qualquer jeito. Não podemos, de maneira alguma, ser esse tipo de gente. Amém? Eu quero explicar para vocês hoje a importância de se usar fé. Você conhece a palavra, o texto é bastante simples, conhecido, mas não adianta só falarmos, nós temos que colocar tudo em quê? Em prática. Pega Hebreus capítulo 11, é um texto bastante conhecido nosso aqui. Já estudamos várias vezes, você conhece até de cor e salteado. Mas, às vezes, é um texto muito ouvido, mas pouco praticado. E isso não é bom para nós. Hebreus capítulo 11, você vai ver aqui que é a receita da vitória para o cristão. Quem é cristão? É aquele que é parecido com Cristo, aquele que tem atitude parecida com o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11, verso 1. Preste bem atenção, eu creio que você deve colocar em prática esse ensinamento simples. Fala assim, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não que não se vê. Então, olha aqui para mim. A fé que Deus quer que você tenha, que eu tenho, é uma fé que faz-nos ver as coisas de uma forma diferenciada. Nós não olhamos para as coisas com os olhares naturais. Nós temos que olhar para as coisas com os olhares da fé. Porque com o olhar natural, você olhando para uma situação financeira difícil, situação que o país enfrenta, situação que um familiar passa, você não consegue ver saída para a situação. Os olhos da fé faz você acreditar, não naquilo que você está vendo, mas naquilo que a palavra de Deus afirma. E a palavra de Deus nunca afirmou que o seu problema é maior do que o Deus que você serve. Se você já viu isso na Bíblia, por favor, me mostre. Eu nunca vi. Que o seu problema é maior do que o quê? Do que o seu problema é maior do que o Deus que você serve. Tem algum lugar na Bíblia que diz isso? Sim ou não? Não. Então, se não tem, irmão, nós não podemos jamais olhar para os problemas como se eles não tivessem solução. Porque os olhos da fé nos mostram que há, sim, possibilidade, mesmo diante das impossibilidades do homem. É essa fé que Deus quer que você tenha. Então, não adianta só ter a fé. Você precisa colocar ela em prática. Tem muita gente que fala, mas eu tenho muita fé. Mas eles não sabem nem como adquirir essa fé. E nós já aprendemos aqui, sim ou não? Mas nunca é tarde você ver de novo, olhar de novo, ler de novo para aprender melhor. Hebreus capítulo 10, você conhece o texto. Romanos capítulo 10, melhor dizendo. Não Hebreus, Romanos 10. Isso aqui todo mundo conhece. Então eu estou falando de coisa que você sabe. Romanos capítulo 10. O que faz as pessoas não adquirir fé, não crer naquilo que Deus fala. Ele diz aqui, Romanos 10, verso 16. Olha o que fala. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então entenda, você precisa entender que o que está escrito, irmão, foi provado por Deus que funciona. Então, se funciona, eu preciso crer que aquilo que Deus falou está funcionando no meu dia a dia. O que Deus falou? Ele diz que pelas pisaduras de Jesus, você já é o quê? Você já é sarado, mas você só fala que está doente. Você está usando a fé? Não, porque você só fala o contrário das Escrituras. Mas por que falamos o contrário? Porque aquilo que a Bíblia mostra para nós, que estamos enfrentando uma adversidade, parece um absurdo.
Porque a Bíblia fala exatamente aquilo que a gente não está conseguindo enxergar, para que nós venhamos fundamentar o que nós estamos enfrentando, não nos olhos do ser humano, nos olhos naturais, mas nos olhos da fé. Nós, quando cremos no que nós acreditamos, você pode ter certeza que o que acreditamos a gente luta para conquistar, concorda? Isso é fé. A fé, ela vem no seu coração e fala, vai que vai dar certo. Por mais que você olhe de um lado, olha para o outro e parece que nada dá certo, nada coopera para dar certo, mas no seu coração você não duvida, Deus falou e é assim que vai acontecer, então você não abre mão. Tem gente que fala de fé, mas desiste muito rápido dos seus objetivos. Que fé é essa, irmão? A fé é o firme fundamento de algo que você espera. Eu espero uma mudança no meu relacionamento, bacana, isso é bom, mas o que você está fazendo para que essa mudança chegue? A fé te leva a tomar o quê? Atitude. Não adianta você falar de fé e você não toma atitude nenhuma para que a fé se concretize. Então a fé, ela requer de nós uma atitude, uma ação. Diante de uma ação nossa, virá uma reação de Deus. Amém? Está dando para entender até aqui, sim ou não? Então eu queria que você entendesse. O profeta diz, quem creu na nossa pregação? Porque o que a fé te mostra aos olhos naturais é impossível de realizar. Mas nós precisamos entender que nós não vivemos mais no natural, não é isso? Nós vivemos aonde? No mundo espiritual. Jesus foi claro, eles estão no mundo, mas não são mais do mundo. Então eles só estão, mas não são. Então nós precisamos estarmos conectados com aquilo que Deus pensa, da forma que Deus pensa, da maneira que Deus orienta. Aí teremos resultados que ainda não tivemos. A fé nos leva a acreditar nisto. E aí o versículo 17, é o que você conhece, diz assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é como, gente? Pela palavra de Deus. Então as pessoas que ouvem pouquinho da palavra de Deus, me diga qual é a medida da fé que elas possuem? Pequena. Então a fé pequena, ela faz você crer, mas crer pouco. Você crê em um dia. Se Deus precisar preparar você para uma semana, você já não tem fé mais. Porque a sua fé durou somente um dia, dura um pouquinho. Então não é que você não tem. Aqui na igreja você recebe a palavra, seu coração enche de fé. Mas na esquina ali alguém liga. Olha, sabe o que aconteceu com seu filho? Não, fala, pelo amor de Deus, ai meu Deus, morreu, será? Não, só escorregou lá na calçada. Você já perdeu a fé. Porque lá no seu coração, irmão, você já simplesmente não acredita mais. Você deixou de crer na pregação. É igual o cidadão mandou um videozinho para mim, achei engraçado. Ele disse, rapaz, você conheceu a dona Mariazinha lá do bairro, fala um bairro aí. Lá do Secap, pronto, bem longe daqui. A dona Mariazinha lá do Secap, você conhece a dona Maria da Silva, que é a senhorinha? Rapaz, eu conhecia, rapaz, o que aconteceu com ela, meu Deus do céu? Aí o cidadão disse, rapaz, ela não aguentou o frio, rapaz do céu, muito frio, ela não suportou o frio, mas meu amigo, meu Deus, não fala isso, pelo amor de Deus, eu conhecia ela. O que aconteceu? Ela morreu? Não, só botou uma brusa. Botou um casaco, ela não suportou o frio. Na cabeça do cidadão ela já tinha o quê? Já tinha morrido. Tem gente assim, a fé dele é assim, irmão. É só alguém começar a falar alguma coisa, para ele já começa a tremer. Que fé é essa, irmão? Não, meu irmão, essa fé não é a sua, essa fé não pode ser a minha. Então, quando eu ouço pouco a palavra de Deus, paro para dar crédito à pregação, a fé que eu preciso para mover situações difíceis na minha vida, ela começa a sair, ela começa a fluir dentro de mim, ela começa a surgir. Mas ela é uma semente, falei na sexta-feira, que precisa ser regada. Não adianta você jogar uma semente na terra e largar ela lá. Não, você tem que regar, tem que jogar água lá. Todo dia você tem que ir lá colocar um pouco mais de água. Isso é oração. Deus, eu falei essa palavra, o Senhor falou comigo ontem, eu orei sobre essa palavra, não vou abrir mão dela. O Senhor está vendo a situação que eu estou vivendo na minha casa, a situação que eu estou enfrentando no meu trabalho, na minha vida afetiva, mas Deus, eu estou firmado nessa palavra, eu tenho certeza que a vitória virá. Amém? Você está fazendo o quê?
Você está regando a semente chamado fé e vai dar certo. Nada acontece de um dia para o outro. Deus prepara você para dar a você o que você tanto necessita e precisa. Tem gente por não estar preparado para receber o que Deus dá, e quando Deus dá, ele não estiver pronto, ele joga tudo fora. Então você precisa fundamentar o que Deus está falando. Ouça mais a Escritura, vem mais à igreja, irmão, para ouvir Deus. Lá na sua casa, leia a Bíblia. Sobre a meditação, ore. Não deixe o demônio botar na sua cabeça que o seu caso não tem jeito. Isso é mentira. A fé faz você acreditar no impossível. Amém, gente? A fé faz você acreditar no impossível. Pastor, impossível? Não para você. Porque o impossível que você teria que executar, o Senhor já executou. Então a fé faz você acreditar no possível. Porque o impossível não precisa você fazer, porque o impossível o Senhor já fez, amém, gente? Então eu queria que você entendesse isso. Aí, leia comigo Lucas, capítulo de número 17. Os discípulos de Jesus, entendido desse assunto, faz um pedido a Cristo. Pega aí, Lucas 17, verso de número meia dúzia, verso 5 primeiro. Lucas 17, verso 5. Pega aí, meu irmão, você em casa fica dormindo aí não, vamos acordar, é hora de usar a fé, viu? Vamos tomar posse da vitória. Deus tem bênção para você e para a sua família. Amém, meus irmãos? Lucas 17, verso 5. Olha o que ele diz. Os discípulos de Jesus disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos o quê? A fé. Eles entenderam. Nós precisamos de ter a nossa fé acrescida a cada dia. Senhor, acrescenta-nos a fé. Por que eles queriam, irmão, que a fé fosse acrescentada dentro deles? Porque a fé leva você a tomar decisões que sem ela você não conseguiria. A fé faz você suportar situações que sem ela você jamais suportaria. Tem muitos casamentos que não acabou ainda por causa da fé de alguém que está exercitando lá. Pela fé, pastor, eu estou sustentando o meu relacionamento. Pela fé eu estou suportando o meu marido. Porque se não tivesse a fé, você já tinha assim, abandonado tudo. Já tinha jogado fora a família, tinha jogado fora o relacionamento. Então a fé sustenta você numa situação que sem ela você não conseguiria jamais. Jamais. Então entenda, presta atenção. Os discípulos, espera aí. Já que essa fé forte é poderosa, nós precisamos muito dela. Para quê? Para que possamos suportar as lutas e as adversidades que virão sobre nossas vidas. Porque Jesus estava falando um pouquinho com eles, se você olhar um pouquinho atrás, vamos ler um pouquinho atrás, leia comigo aí. Desde o versículo 1, hoje não tem muito, pega o versículo de número 1, aí mesmo Lucas, fala assim, ó, e disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier. Eu preciso comentar isso aqui com vocês. É impossível você não ver escândalo dentro das igrejas, no meio das pessoas de Cristo. É impossível. Vamos supor que alguém descobre que você fez uma coisa errada, certo, gente? Aí você confiou o erro àquela pessoa que para você ele é muito seu amigo, é uma pessoa que você é confidente seu. Você pode falar tudo para ela que ela é o quê? Um túmulo, lembra do túmulo? Eu sou um túmulo, meu Deus, cuidado com esse túmulo aí, hein? Então ela é um túmulo, aí você conta tudo para ela. Só que aí, como ela tem você como amigo, você também tem uma amiga, até não tem. E a sua amiga tem outra, até não tem. E a amiga sua tem uma outra amiga, até não tem. Daqui a pouco a cidade inteira sabe do seu assunto. Então, Jesus está falando assim, ó, o escândalo vai vir, ele pode vir através de mim, beleza? É uma tristeza. Mas o problema maior é quem leva esse escândalo adiante. Olha que coisa séria. Porque você traiu a confiança de uma pessoa. E se tem uma coisa, irmão, que machuca o coração de qualquer ser humano, é um negocinho chamado traição. A verdade dói, machuca, mas ela sara a ferida que faz. A traição não. A traição ela sangra para o resto da vida. Nunca mais para de sangrar. Então não traia, irmão, a confiança de uma pessoa que depositou em você toda a confiança. Jesus disse, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele
por quem os escândalos vier. Quem leva o problema para o outro. Quem quebra a aliança de confiança que o outro confiou nela. Olha que coisa séria. Ah, não foi eu que fiz, foi ele, pastor, foi ela. Pois é, o problema não é ele, é você. Por causa de você, você pode matar a fé de muitas pessoas. É negócio sério, pessoal. Então, ser de Deus, irmão, não é só vir sentar aqui na cadeira. É você usar a palavra de Deus e colocar ela em prática no seu dia a dia. Você não pode ser a pessoa que Deus não chamou você para ser, irmão. Aquele mexeriqueiro que fala da vida dos outros para todo mundo, está amarrado isso. Se alguém confiou em você, irmão, é porque essa pessoa tem você como amigo, poxa. Aí você sai falando da vida dela para todo mundo? Não, eu falei só para minha amiga, pastor. A amiga minha é um túmulo, tá? Mas ela tem outra amiga, é outro túmulo, e aí vai. Daqui a pouco o túmulo está aberto, é só carniça dentro, não é verdade? É osso que não acaba mais, isso tem podre. Amigo, não podemos, esse não é o caminho do cristão. Não é esse tipo de comportamento que a igreja tem que ter. Então, isso aqui é um estudo para outro dia, a gente vai falar mais disso aqui depois. Aí ele fala, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Às vezes a pessoa tropeça, irmão, por causa da pessoa, da outra pessoa, que fala mal da igreja, fala mal do líder, fala mal do ministério, fala mal das pessoas, leva o problema do outro, por mais que seja verídico. Você não tem que estar levando mal para ninguém, você é portador de boas notícias, não de más notícias. Mas tem gente que não acorda, a língua dele coça mesmo para falar mal do que não deve falar. Ah, pastor, você viu o que aconteceu? Eu falei, não vi não. Pastor, vou te falar. Tá, mas do fulano é. Mas vamos chamar o fulano aqui para a gente bater um papo? Não, ele não pode nem saber, misericórdia. Se ele souber, Jesus. Ué, irmão, você está mexericando agora? Não, se o irmão, se o que você vai falar para mim do irmão, ele não pode saber, por favor, irmão, eu não quero ouvir. Porque eu não vou levar o escândalo do irmão para escandalizar outra pessoa. Está dando para entender o que eu estou falando, sim ou não? E quantas pessoas fazem isso? Isso não é papel de quem é de Deus, irmão. Nós precisamos. Já pensou, você entra no consultório médico, aí você conta todo o seu problema para o médico. Aí o médico conta para o auxiliar de limpeza, todo mundo sabe da sua vida dentro do hospital? Não, meu irmão. Você fala para o doutor lá, fica entre você e ele. É o código de ética da medicina, não pode falar da sua vida para ninguém. Às vezes tem uma doença séria, só pode falar com pessoas interessadas, alguém da família. Tem alguém da família? Tem, então preciso falar com ele em particular. Chama lá no cantinho, olha, está assim, assim. É assim ou não é? Às vezes o ímpio dá lição em muito cristão, irmão. Coisa que o ímpio usa com dignidade, o cristão banaliza. Não pode, mas alguém confiou em você, o segredo é você e ela. Ela tem você como amigo, poxa. Mexeriqueira é coisa brava, viu? Isso é demônio. Sai daí, mexerico. Jesus disse, é melhor você pegar uma pedra, botar no pescoço e ir lá para o Batuba cair dentro do mar. É melhor para você, do que você fazer escandalizar um dos meus pequeninos. Olha que coisa séria. Você não sabe o tamanho do zelo que Deus tem pelo seu povo, irmão. Não seja pedra de tropeço na fé de alguém, não, que você vai ter problema lá na frente. É alguém não está feliz na igreja, quer contaminar você também. Não, vamos sair daquela igreja. E tem outra melhor, irmão, o melhor lugar onde Deus te colocou. Não fique na cabeça do outro, não. Quem é na cabeça do outro é piolho. Ainda tem esse trem, não. Antigamente tinha. Tinha ou não tinha? Eu já peguei bastante piolho quando era menino. Aí tinha que raspar o cabelo, ó. Oxi. E quando não queria raspar, minha mãe colocava tal do lepecide. Como chama aquele trem? Neucide. Esse lepecide, acho que é irmão do Neucide, né, irmão? Parente. Neucide, meu irmão, com querosene, olha. Fazer aquela pasta assim, botar no cabelo, aí amarrava um pano, ó. Vocês já passaram por isso, também foram piolentos, né? Tem piolento passando aí, pessoal. Você em casa também já foi piolento, pode ter certeza, você foi. Se você lembra do tal do Neucídio, você foi piolento. Ah, foi. Para aquele pó branco assim, misturava com querosene, fazia aquela pasta, vai passar no cabelo assim com pente, aí amarrava com pano, aí você ficava um dia todo escondido dentro de casa. Saía com o pano, tá com piolho. Então, quem anda na cabeça dos outros, irmão, aquele bicho lá, chamado piolho, né? E piolho tem que matar com, como que é o nome? Neucídio, é?
É Neucídio, pronto, é com Neucídio. Hoje tem sabonete, hoje tem shampoo, né? Hoje tem tudo, né? Nosso tempo tinha negócio disso não, era Neucídio e querosene, meu irmão. Só faltava riscar um fósforo, né, para acabar com tudo. O negócio era sério. Então não anda na cabeça do outro, não, que vai dar problema para você. Mas voltando aqui, olha que Jesus fala: olhai por vós mesmos. Olha o que ele está falando, não fica olhando a vida dos outros, irmão. Tem gente que aponta dedo para os outros, olha para a vida do outro. Ô irmão, você tem que cuidar da sua vida. Larga de mexer com a vida dos outros. Cada um vai dar conta de si perante Deus. Se você não pode trazer a pessoa para ajudar a pessoa, apontar dedo para ela, por favor, não faça isso. Sabe por que tem muita gente que não cuida direitinho da vida dele? Porque ele gasta todo o tempo dele cuidando da vida dos outros, irmãozinho. Você não pode fazer esse tipo de coisa, você tem que lutar por você. Ele diz: olhai por vós mesmos. Como você está perante Deus? Qual é o seu comportamento quando ninguém está vendo? Como você se porta quando está fora da sua casa? Você está longe das pessoas que te conhecem? Que tipo de homem você é? Que tipo de mulher você é? Olha por você, viu? Isso aqui é sério. Aí ele diz: e se teu irmão pecar contra ti, manda ele para o inferno. É ele, não é não? Ixi, eu estou precisando de um óculos, pessoal. O que a Bíblia manda fazer, irmão? Repreenda-o. Olha aqui para mim. Se tem uma coisa que a maioria das pessoas não gosta de ser o quê? Repreendido. Aí então aprenda comigo. A forma que você usa para repreender marca o coração da pessoa de uma forma positiva ou negativa. A Bíblia diz para repreender, seu miserável. Não, calma. Não é essa a repreensão que Deus está falando. A repreensão que traz resultado é você citar para a pessoa o que a Bíblia diz a respeito da sua atitude. É citar para a pessoa o que a Bíblia diz a respeito do que ela está fazendo. É o cidadão que é casado, mas não pode ver uma mulher. Você fala: amigo, a Bíblia diz aqui que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Meu irmão, vai lá dentro da alma. É coisa séria, pessoal. Meu irmão, a repreensão que funciona é que vem da palavra. Não é aquela repreensão que você joga ao vento, não. Que você: o pastor mandou repreender. Ô, seu miserável, vem para cá, seu peste. Não. A repreensão que funciona é que vem da palavra. As pessoas têm que aprender a obedecer o que Deus diz. Tem que é muito explosivo, o tipo de voz é muito, machuca muito a pessoa. Ele acha que ele está certo, porque ele está falando uma verdade. Por mais que seja verdade, você tem que basear a verdade nas Escrituras. É usar como Jesus usou a palavra de Deus. Amém? Mas tem gente que usa dos seus direitos para oprimir as pessoas. Isso não é uma forma inteligente de repreender. A repreensão, ela funciona quando você dá à pessoa repreendida uma oportunidade de entender que está errado. E quem mostra o meu erro não é você. Quem vai apontar o meu erro é as Escrituras Sagradas. Está dando para entender, sim ou não? Quem está entendendo, levanta a mão assim para acabar o sono. Faz assim para mim. Bem, aí, glória a Deus. Porque tem gente dormindo, irmão, me ajuda. Você não dormiu de noite não, irmão? Acorda, irmãozinho. Misericórdia. Então, ele diz que nós temos que o irmão pecou contra nós, tem que fazer o quê? Tem que repreender o irmão. Não é brigar com o irmão, não. O pastor mandou te repreender, apontar dedo, tem gente que fica apontando dedo assim? Não, irmão, é com amor. A repreensão tem que ser com amor. E o amor é o que está nas Escrituras. É citar para a pessoa o erro dela baseado na Bíblia. É isso que você tem que fazer. Dá a ela uma oportunidade de ver que está errado, e a partir da hora que ela entender que está errado, eu vou orar por você, vai mudar. Deus é bom, amém, gente? Mas a maioria condena, bota o dedo, e porque Deus usa a Bíblia, não, está errado. Aí ele diz assim, ó: e se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes, não acredito nisso não. Vamos lá de novo, eu pulei um texto aqui. Se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele fazer o quê? O que tem que fazer? Irmão, você tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes nós somos filósofos da Bíblia Sagrada. Não, mas Deus mandou perdoar os irmãos. Sim, mas Deus deu ao irmão também uma... Oi? Como fala novo? Uma ordenança. Deus, então, está condicionando o perdão a uma ordem estabelecida por ele. Se o seu irmão pecar contra ti,
repreenda-o. E se ele se arrepender, olha que coisa séria. Então a gente não pode banalizar nem o perdão não, viu gente? Porque Deus, ele perdoa-nos, sim ou não? Qualquer pecado? Sim, mas ele vai perdoar a mim e a você, pecado que você se arrepende. Se você não se arrepender, você está enganado, achando que Deus vai te perdoar, que não vai. Ele perdoa pecados que as pessoas arrependem de os tê-los cometido. E quando você arrepende, você o confessa. E você o abandona. E você o deixa. A partir daquela hora, você é perdoado por Deus. O irmão tem que se arrepender para ser perdoado. E o arrependimento tem que ser mostrado com atitude, viu gente? O arrependimento ele tem que ser mostrado com frutos. Não adianta só falar da boca para fora que está arrependido. Não, não. Você precisa repreender o irmão precisa se arrepender, e aí você o perdoa. Amém, gente? Deu para entender, sim ou não? Agora, isto é fé. Perdoar não é fácil. Aí eu pergunto a você, o versículo seguinte: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, 70, olha que coisa séria, 7 vezes ao dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me. O que ele fala? Perdoa-me. Você vai falar assim, miserável, eu já lhe perdoei, tem 3 minutos atrás, cara. Você está me pedindo perdão de novo. Você está mostrando para ele que você nunca o perdoou. Porque a Bíblia diz que o perdão rasga a conta. Eu até mandei uma mensagem para vocês. O perdão desarma o agressor. A arma que o inimigo usava para lhe ferir, Deus tira da mão dele após o perdão concedido. Por mais que ele tente, ele não consegue lhe ferir mais. O irmão disse assim, pastor, perdoar o agressor, tirar a arma do agressor com perdão, beleza. O problema é viver com o miserável. É viver com esse miserável desse agressor. Lá no coração dela, ela está dizendo, eu não o perdoei. Porque o perdão rasga a conta. O perdão anula a dívida. A pessoa perdoou, mas ainda está cobrando a conta. Tá ou não está? Então é isso que muitos cristãos não entendem. E por não entenderem isto, eles ficarão na igreja e infelizmente irão perecer. Porque a fé faz você entender isto, que se o seu irmão pecar contra você 7 vezes ao dia, e 7 vezes ao dia vier lhe pedir perdão e dizer, arrependo-me, perdoa-me, você tem que falar, demorou, já está perdoado. Mas a gente não faz, a gente fica fazendo conta de quantas vezes nós já o perdoamos. Tem pessoas que usam o passado para trabalhar no presente. Um dia aconteceu comigo, eu tomei essa atitude. Se acontecer de novo, eu tomo de novo. Aí pergunta a você, me responda. A atitude que você tomou, baseando nisto, te trouxe resultado positivo ou negativo? Negativo, então risca isso da sua memória, irmão. É porque comigo funciona assim. Então você está falando que você é um baita do mentiroso, você nunca encontrou Cristo, porque a vida do cristão é transformada quando ele aceita Jesus de verdade. Eu errei lá atrás por ter tomado decisões que me trouxe sofrimento até o dia de hoje. Eu não posso louvar-me por ter feito isto. Mas tem gente que se louva, não, mas eu fiz assim, porque comigo funciona assim, se fizer de novo, eu faço de novo. Então você está falando que você nunca teve um encontro com Deus. É coisa séria, irmão. Então, se você não tem fé para viver o Evangelho, ô irmãozinho, eu me perdoo e falo isso para você, você está no lugar errado. Para viver a fé do Evangelho, você precisa viver uma fé praticante. Tem que praticar. Mas muitas são as pessoas que ouvem, mas não praticam nada. Porque está preso em coisa errada do passado que fez, mas o que você fez errado, as decisões erradas do passado, lhe trouxe sofrimento, tem marca na sua alma até o dia de hoje, que você sabe que está marcada, porque lá atrás você fez coisas que não deveria ter feito.
Quantas famílias, irmão, poderiam estar unidas se alguém da família tivesse usado a fé? Não é assim que vai acontecer. O diabo não vai destruir minha família, o diabo não vai destruir meu casamento, o diabo não vai acabar com o meu relacionamento familiar, o diabo não vai colocar a terceira pessoa no meu casamento, mas não usar a fé deixou o diabo tomar conta. Irmão, sem a força de Deus, você não consegue. É hora de você despertar. Aí os discípulos, por isso que eu cheguei até aqui. Por que o discípulo pediu? Acrescenta-nos a fé. Disse então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Porque sem essa fé eu não consigo fazer isso não. Perdoar 70 vezes 7? Não dá não. Senhor, por favor, eu preciso dessa fé. Acrescenta, não tem não. Os discípulos estão sendo o quê? Bom dia, gente. Boa noite para você em casa. Os discípulos estão sendo sinceros. Senhor, não temos essa capacidade, mas nós queremos ter. A fé faz você acreditar na impossibilidade. É impossível perdoar, mas eu tendo fé no meu coração, isso torna possível. Porque para perdoar precisa ter fé. Fé como, pastor? Que você vai perdoar aquela pessoa e aquele ato nunca mais será praticado. E se ele praticar de novo? Perdoa mais uma vez. E de novo, de novo, e de novo, de novo. Porque para você está perdoando uma única vez, que os tempos para trás você não traz mais na memória. Porque o perdão anula o passado. O perdão rasga a conta passada. O perdão tira a arma do agressor que ele usava para ferir você. Quem está entendendo daqui, levanta a mão assim. Então ficou claro, sim ou não? Aí o versículo 6 diz: disse o Senhor, se tivessem fé, como um grão de mostarda, diríeis a este monte, ou esta amoreira, né? Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então você vê que a fé que Deus precisa que você tenha, ela é uma fé duradoura, apesar de pequena. E quando a fé, irmão, não está bem fundamentada na palavra de Deus, ela existe, mas ela também dura muito pouco. Quero ler com você, para terminar aqui. Já meu relógio vai despertar aqui, eu preciso passar isso aqui para vocês. Mateus capítulo 14. Mateus 14. Jesus fala algo aqui para nós. Pega o versículo 26. Mateus 14, 26 diz assim, ó: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E fizeram o quê, irmão? Gritaram com medo. Quando você não está bem alicerçado nas Escrituras, qualquer coisa que você olha lhe causa medo. Alguém vai ao médico, o médico faz o exame, o doutor fala: vem cá, eu queria te dar uma notícia. Você fala: pronto, é CA. Só pode. A pessoa já fica com medo de ser uma doença séria. Como diz o rapaz, a dona falou: você lembra da dona? Lembro. Pois é, ela não suportou o frio. Ah, morreu. Não, só botou uma jaqueta, estava muito frio. Quer dizer, você já começa a viver o medo antes de saber o que aconteceu. Alguém liga para você e fala: senhora, dona Maria, olha, eu quero dar a notícia do seu filho. A mãe: meu Deus, morreu. Acidente que foi de moto, de carro aconteceu, foi atropelado. Não, ele só mandou avisar, vai chegar um pouquinho mais tarde hoje. Então o medo, irmão, ele está à frente da pessoa que não está bem fundamentada a sua fé nas Escrituras Sagradas. Quando eles olham Jesus andando sobre as águas, sentiram medo, porque aquilo ali nunca tinha acontecido antes. Meu Deus, o que é isso? Aí os discípulos, que vocês sabem, que eram 12, amém? Eram 12, diz assim o versículo seguinte: e Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Presta atenção aqui. O que os discípulos estavam sentindo? Medo. E o que o nosso Deus fez para que eles não sentissem mais medo? Obviamente que Jesus precisou
falar com eles. Uma voz, irmão, que sussurra no seu coração, vindo de Deus, ela acalenta a sua alma como uma mãe acalenta o filho no colo e fala: filho, não tenha medo, a mamãe está aqui. Aí logo o bichinho fica como? Quietinho. Ele fala: mamãe está aqui, então está tudo certo, está tudo bem. É isso que o Senhor diz. Quando eles viram os discípulos com medo, todos, ele então se aproxima e fala: olha, não temas, o Senhor está aqui. E naquela hora os discípulos se aquietaram e tranquilizaram, porque sabiam que o Senhor estava presente. E aonde o Senhor está, o inimigo não consegue ficar. Amém, meus irmãos? Ô irmãozinho, se o Senhor estiver na sua casa, não tem pombagira que fica lá. Não tem trabalho de macumba que vai ficar lá. Não tem trabalho feito que as pessoas irão fazer para colocar em você sofrimento lá. Porque o Senhor está lá. Ele disse: eu estou aqui, não se preocupe. Aí ele finaliza dizendo: tem muita coisa aqui, irmão. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre ou por cima das águas. O Pedro está dizendo: tudo bem, já que é o Senhor, eu quero uma prova. Irmão, não é errado. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é o quê? Que o Senhor é bom. Ele fala: você traz o dízimo e oferta à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então prova existe e é necessário, é importante, ou você pode fazer. É você que decide. Eu creio, mas eu quero uma prova. Jesus disse: qual é a prova? Terminando, ele fala, e ele diz: vem. O que a fé faz você? A fé vai você tomar atitude. O Pedro, nesta hora, a fé brotou dentro dele, quando ele ouviu a voz de Jesus. A voz de Jesus impulsiona você a continuar, irmão. Ela fala para você: vem. Pedro poderia falar: vou nada, estou maluco. Vou ir para onde? Você está doido? Quando eu botar o pé, eu afundo. A fé leva você a crer naquilo que você não cria antes. Vem. Pedro não perdeu tempo. Já desceu logo do barco, tirou acho que o jalecão dele, deixou para lá, pisou na água, e os discípulos, todo mundo olhando. Irmão, 12. Só Pedro tomou uma atitude de fé. Por isso que na igreja tem muita gente. Uns sobressaem e outros não. Por quê? Se eles ouvem a mesma pregação, se ouvem a mesma palavra. Por que uns se santificam? Por que uns são fortalecidos e outros não? Se ouvem a mesma palavra, se alimenta da mesma comida. Irmão, alguém precisa tomar atitude. E quem tem que tomar é você. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmão, a fé faz você viver o sobrenatural de Deus. Na história bíblica, o único ser que andou sobre as águas depois de Jesus foi quem? Por quê? Porque ele tomou uma atitude. Tem muita gente colhendo os mesmos resultados, porque estão fazendo exatamente as mesmas coisas. Deus quer que você tenha resultado diferente. Vamos aplaudir Jesus? Amém, meus irmãos? Irmão, Deus é bom. Vamos ficar de pé? Vamos tomar uma atitude de orar pela nossa casa? Vamos abençoar a nossa família? Deus conta conosco, irmão. Precisamos fazer mais em prol daqueles que amamos. Se você está com a sua família, abraça a sua família aí. Pastor, estou com meu marido, minha esposa. Abraça a sua família. Se você está só, abraça o coração, mas creia, um dia a minha família vai estar aqui. Amém? Olhos fechados, coração aberto. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu sei que ninguém, Pai, entra nessa igreja a não ser trazido pelo próprio Espírito Santo. E hoje falamos de coisas tão simples. Nós falamos tanto de fé, Senhor. Falamos, meu Deus, que temos fé, mas muitas das vezes não sabemos nem como adquirir essa fé. E se temos fé de verdade, por que não tomamos atitude? Por que não fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer? Porque o que Ele nos manda fazer parece um absurdo. Perdoar aqueles que nos ofendem,
Oh meu Deus, orar pelos que nos perseguem, nos maltratam. Meu Deus, amar os nossos inimigos. Sem fé, Senhor, isso é impossível. Dá, Senhor, o imerecido. Meu Deus, doar sem querer nada em troca. Oh Pai, quem é de Deus está fundamentado na palavra, não tem dificuldade para executar essas tarefas que aparentemente são impossíveis. Por isso os discípulos falaram: Senhor, para nós isso é muito difícil, meu Deus. Para que consigamos praticar isto, necessitamos ter mais fé. Temos que ler mais a Bíblia, temos que orar um pouquinho mais, temos que vir mais à casa de Deus, temos que fundamentar mais a nossa vida às Escrituras. Aí a fé vai aumentando, meu irmão. Pedro escreveu a sua história porque ele adquiriu um pouquinho de fé. O problema, Deus, foi que a fé que Pedro tinha era uma fé pequena. Ele teve fé para andar sobre as águas, mas não teve fé para permanecer andando. Ô meu irmão, quando o diabo vê que você está tomando uma atitude de fé, o inferno todo se levanta. O inimigo soprou sobre o mar, as ondas se levantaram e Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas, para a tempestade, e naquele momento o Pedro vai e afunda diante dos olhos do Senhor. E Jesus olhou para o Pedro e disse: oh, homem de pequena fé, por que duvidastes? Você começou andando, porque não continuou caminhando? Você chegaria até mim. E Jesus estava de braços abertos, aguardando Pedro para dar a ele um abraço da vitória. E Pedro, meu pai, não conseguiu chegar. Pedro ficou parado no meio do caminho, naufragou, porque desistiu de continuar. Tem muitas pessoas naufragando, meu pai, porque não continuam, elas não perseveram, elas começam bem e vão desanimando. Senhor, volta, meu irmão, volta a tomar atitude de fé. Seja um Abraão da Bíblia Sagrada, seja um Abraão do século 21, que Deus pediu a ele o que ele tinha de mais precioso, e ele disse: eu vou dar, porque tudo que eu tenho é do Senhor mesmo. O Senhor me deu esse filho numa época, numa hora que eu não tinha condições de gerar, que a minha esposa não tinha mais condição de gerar. Então esse filho é o Senhor que me deu, e para o Senhor também eu entregarei. O Abraão subiu ao monte, mas o que me marcou é essa palavra que ele diz. Ele diz aos seus serventes, aos seus criados: nós vamos subir este monte, nós vamos adorar o Senhor e já voltaremos. Ele está usando o plural, porque estava ele e o filho somente. O Abraão sabia: o Deus da Bíblia que dá, não é o Deus que toma. E o meu Deus me deu esse filho, Ele não vai tomá-lo de mim. Louvado seja o nome do Senhor. A sua família foi Deus que te deu, meu irmão. A sua família foi Deus que lhe entregou nas mãos, minha irmã. Quem quer tomar de você é Satanás. Quem quer tomar de você é o diabo. E você tem que hoje partir para cima do inferno e dizer: não, diabo, na minha vida você não atua mais. E numa atitude de fé, resgata a sua família para o Senhor agora. Hoje é o seu momento, hoje é a sua hora. Sim, meu Deus, hoje é o seu momento, hoje é a sua hora. Então fale com o Senhor nesse momento. O Senhor diz: sem fé é impossível agradar o Senhor. Fé é a certeza, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, meu Deus, nos ensina. A tua palavra nos fortalece. Nós precisamos acreditar, meu Deus, ter a certeza no Senhor, pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, meu Deus, nos alimenta, nos fortalece, nos ensina, Deus. Por isso, Espírito Santo, eis-nos aqui, ó Deus, e com alegria agradecemos, ó Pai, por esse momento, por essa oportunidade dada do Senhor, Deus. Por isso, abençoamos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Meu Deus, esse familiar, esse ente querido, essa pessoa, meu Deus, em casa, meu Pai, essa pessoa que ora nesse momento, que um dia desfaleceu na fé, meu Deus, ausentou do teu caminho, Deus, retrocedeu, Senhor. Que hoje ela possa, meu Pai, através da tua palavra, Deus, que ela recebeu,
esse alimento, Pai, que ela possa ser fortalecida, Deus. Renova as forças dessa pessoa, Deus. Fortalece-nos, ó Deus. Por isso rendemos graças a Ti, Pai. E Te louvamos, Deus. E agradecemos pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa. Obrigado, Deus. E toque em cada um deles, ó Deus. Levante suas mãos bem alto ao Senhor e diz: em Jesus eu farei 1000 proezas, Senhor. É pela fé, Deus. Eu farei 1000 proezas. No combate da fé. No combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza. Tenho vigor e destreza. Pra lutar, Senhor. Pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor. E seguir a Jesus. E seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba, Senhor, no céu a coroa, Deus. A coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lida. Combati o combate. Combati o combate de amor. E coroa terei. E coroa terei de justiça. Que no céu me dará o Senhor. Diz pra Ele: quero andar de valor, Senhor. Andar de valor em valor. E seguir a Jesus. E seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba, Senhor. Senhor. Um dia receba no céu a coroa, Deus. A coroa que me dará Deus. Diga: Senhor meu Deus, eu tenho certeza que um dia desse a coroa da justiça o Senhor vai colocar sobre a minha cabeça e vai dizer para mim: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Diga: Senhor Jesus, não, Pai, não me deixe, ajude-me a continuar caminhando, porque eu não quero perder a minha coroa, e esta é a minha única oportunidade. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado. Digam amém. Vamos aplaudir Ele agora, que Ele é o nosso Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pode assentar. Que Deus te abençoe. Meu irmão, tem uma coroa te esperando. Coroa de justiça. O que é isso? Deus vai dar a você o que você merece. Aquilo que os seus fatos merecem, Deus vai te entregar nas mãos naquele grande dia. E tem muitas pessoas que estão deixando o diabo roubar a sua coroa. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Se tem alguém tentando roubar o que é seu, é o ladrão, que Jesus chama ele de ladrão. Em João 10:10 diz: o diabo, o ladrão, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Deus não veio destruir vidas, Ele veio salvar as vidas destruídas pelo poder das trevas. E nós queremos que você entenda: a fé te faz acreditar no paraíso. Sem essa fé, você não tem condições de acreditar nos céus. Você crê nos céus físicos, esse que está aí diante dos nossos olhos, mas não é esse o céu que o nosso Deus habita. E para onde nós vamos, olho não conseguiu ver, ouvido não ouviu falar. E não subiu ao coração do homem, algo que Deus reservou para os seus filhos. Eu gostaria que você fizesse parte dessa família que vai morar na eternidade. Agora, a fé faz você tomar atitude, sair da sua casa e vir para a igreja, para você aprender o que você precisa fazer, para que você possa ser, de fato e verdade, transformado pelo poder da fé. Meu irmão, nada vai mudar na sua vida se você não tomar uma atitude. Estamos aqui, olha, nesse endereço, Granadeiro Guimarães, 416, aguardando o amigo, aguardando o senhor e a senhora. Você que é aqui do Vale do Paraíba, você que é das mediações de Taubaté, procura a nossa igreja. Temos igreja em todo o Vale do Paraíba, procura uma mais próxima da sua casa e vai lá. Você vai ver que vale a pena você tomar uma atitude de fé para que Deus possa transformar a sua vida. Estamos lutando, porque Jesus nos mandou pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele garante: aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não fizer isso, pastor, não será. Porque Deus não trabalha fora das Escrituras, Ele trabalha de acordo com as Escrituras Sagradas. Nós estamos na Avenida Granadeiro Guimarães, está aqui para você o endereço, Granadeiro Guimarães, 416 é o nosso endereço.
aqui no centrão da nossa cidade de Taubaté. Você que é dessas mediações aqui de Taubaté, venha nos procurar. Igreja aberta todos os dias. Segunda-feira, oração pela vida financeira, às 8, às 15, às 19h30. Quarta-feira é o grande clamor pela família. A família está pedindo socorro. Você não pode ser negligente, deixar a sua família se perder. Isso pode acontecer, e se acontecer, lá na eternidade o Senhor vai chamar você para conversar. Porque Ele foi claro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que você fez para que a sua família fosse salva? Você deixou de fazer. Então você vai ser condenado por algo que deveria ter feito e não quis fazer. Quarta-feira, 8, 15, 19h30. Não olha a dificuldade, não olha as adversidades, não. Tome uma atitude, dê um jeito e vem estar com a gente, porque juntos nós somos mais fortes. Sexta-feira a gente ora pela família também, mas para a libertação. Libertação de um filho que está nas drogas, libertação de uma filha que está no caminho da prostituição, e esse mundo de hoje está perdido, viu? A Bíblia diz que as trevas cobriu a terra, e é verdade, eu nunca vi tanta coisa errada acontecendo nos últimos dias. Aí você pode falar: pastor, mas por que Deus prometeu acabar com o mundo e não acaba logo, se o mundo está em chamas? É porque o nosso Deus é misericordioso. Ele está aguardando, por exemplo, o Senhor tomar uma atitude, acordar do sono e aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se você ainda não aceitou, Deus está tendo misericórdia de ti, te deixando com vida nesse mundo, poupando esse mundo sujo e perdido, dando a nós mais uma oportunidade. Não joga fora a sua, não. Pode ser que hoje seja a sua última, viu? Sexta-feira, às 8, às 15, 19h30, está aqui, ó, Granadeiro Guimarães 416, Igreja Internacional da Graça de Deus. E se você é de uma outra cidade, um outro estado, procura a nossa igreja. E nós temos igrejas espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo. Ah, pastor, aqui não tem Igreja da Graça, meu município é pequeno, mas aí tem mídias sociais, aí tem internet, tem. Então você vai entrar aqui, ó, canal do YouTube, está vendo aqui? Nosso canal do YouTube, você vai apertar se inscrever, aí você inscreva aqui no canal, curte lá o canal, dê um likezinho para que quando entrar o culto, vai aparecer para você um alerta para você assistir. Opa, entrou um culto novo. Aí você vai fazer parte dessa grande família de Deus espalhada por toda a terra. Amigo, nós temos a nossa página também no Facebook, você pode clicar lá também e seguir a nossa página lá nas mídias sociais. Estamos fazendo de tudo para que você receba uma oportunidade. Pastor, não tem a Igreja da Graça. Meu amigo, tem tanta igreja boa. Qual é a boa igreja, pastor? É aquela que o pastor tem compromisso com a verdade. O pastor não está ali para agradar o público, o pastor está para agradar a Deus. É aquele que olha nos olhos e fala que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Essa igreja é boa. Então entra lá, participa, faz parte da igreja e eu tenho certeza que vai valer a pena. Não fica de fora não, porque o tempo está passando e eu te garanto, a porta vai se fechar. E se você não entrar agora, possa ser que você não entre nunca mais. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia da sua vida e da sua alma. Que o Espírito Santo te ilumine para que você entenda que a fé faz você tomar atitude, faz você tomar decisões. Eu tomei a minha. O dia lindo foi aquele que eu tomei a decisão de me entregar a Jesus Cristo. Eu estou aqui com a minha família sempre para servir a sua família. Que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir Jesus, que Ele é bom. Esse Deus é maravilhoso.